Hoje o mundo acordou com uma notícia capaz de mudar completamente o equilíbrio político do Oriente Médio. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morreu após um ataque militar realizado por forças dos Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos dentro do território iraniano. Khamenei governava o Irã desde 1989. Por mais de 3 décadas, ele foi a figura mais poderosa do país. Diferente de um presidente comum, o líder supremo no sistema político iraniano não é apenas um chefe de Estado simbólico. Ele concentra um poder gigantesco. Ele controla as forças armadas, influencia diretamente a política externa, e tem enorme peso sobre todas as decisões estratégicas do país. Por isso, a morte de Khamenei não representa apenas a perda de um líder político. Ela pode marcar o início de uma nova fase na história do Irã, e também no conflito entre o Irã e o Ocidente. Mas para entender por que esse acontecimento é tão importante, precisamos voltar no tempo. Muito antes das manchetes de hoje. Porque a rivalidade entre Estados Unidos e Irã não começou ontem. Ela não começou há 10 anos. Na verdade, esse conflito tem mais de um século de história. E tudo começou com algo que mudaria completamente o destino do Oriente Médio. O petróleo. No início do século XX, o Irã ainda era um país pouco industrializado e relativamente distante do centro das grandes disputas internacionais. Mas em 1908, uma descoberta mudou tudo. Grandes reservas de petróleo foram encontradas no território iraniano. Naquele momento, o petróleo já começava a se tornar o recurso mais valioso do planeta. Era ele que movia navios, fábricas, carros e principalmente os exércitos das grandes potências. Rapidamente, empresas britânicas se movimentaram para garantir o controle dessa riqueza. Foi criada então uma empresa chamada Anglo-Persian Oil Company, que mais tarde se tornaria a gigante petrolífera que hoje conhecemos como British Petroleum, ou simplesmente BP. Mas havia um problema. O acordo feito com o Irã era extremamente desigual. O país recebia apenas uma pequena porcentagem dos lucros. Enquanto isso, a maior parte do dinheiro ficava nas mãos das empresas estrangeiras. Durante décadas, o petróleo iraniano ajudou a abastecer a economia europeia. Mas grande parte da população iraniana continuava vivendo em condições difíceis. Esse sentimento de exploração começou a gerar um ressentimento profundo dentro da sociedade iraniana. E ali estava sendo plantada a primeira semente do conflito. Algumas décadas depois, outro episódio aumentaria ainda mais essa tensão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã passou a ter uma importância estratégica enorme. O país se transformou em uma rota fundamental para transportar suprimentos militares para a União Soviética. Em 1941, temendo que a Alemanha nazista ganhasse influência na região, tropas britânicas e soviéticas invadiram o Irã. O líder iraniano foi forçado a deixar o poder, e em seu lugar foi colocado seu próprio filho, considerado mais alinhado aos interesses das potências ocidentais. Para muitos iranianos, aquilo foi visto como uma enorme humilhação nacional. Seu território estava sendo usado por potências estrangeiras. Seu petróleo continuava sendo explorado por empresas estrangeiras. E suas decisões políticas estavam sendo influenciadas por governos externos. Com o fim da guerra, o ressentimento dentro da sociedade iraniana continuou crescendo. Até que surgiu um líder que prometia mudar tudo. Em 1951, um político chamado Mohammad Mossadegh se tornou primeiro-ministro do Irã. Ele era extremamente popular e defendia uma ideia simples. O petróleo do Irã deveria pertencer ao próprio Irã. Por isso, ele tomou uma decisão histórica. Mossadegh decidiu nacionalizar a indústria petrolífera do país. Isso significava retirar o controle das empresas estrangeiras e colocar o petróleo sob controle do governo iraniano. Para muitos iranianos, aquilo representava independência econômica. Mas para o Reino Unido e para os Estados Unidos, aquilo era visto como uma ameaça enorme. Então aconteceu um dos episódios mais controversos da história da Guerra Fria. Em 1953, os serviços de inteligência britânicos e a CIA organizaram um golpe de Estado para derrubar Mossadegh. A operação ficou conhecida como Operação Ajax. O golpe funcionou. Mossadegh foi preso. E o Shah do Irã voltou ao poder com forte apoio dos Estados Unidos. Para Washington, aquilo era uma vitória estratégica. Mas para muitos iranianos, aquele momento foi visto como o fim da democracia no país. E a partir daquele momento, a desconfiança contra os Estados Unidos começou a crescer cada vez mais. Nas décadas seguintes, o Irã se tornou um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Shah governava com apoio político e militar do Ocidente. O país passou por um processo de modernização acelerado.
Grandes obras foram construídas, a economia cresceu, e o Irã passou a ter grande importância estratégica na região. Mas havia um problema. O regime era autoritário. Havia censura. Opositores políticos eram perseguidos. E uma polícia secreta extremamente temida reprimia qualquer crítica ao governo. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico não beneficiava toda a população. Enquanto uma pequena elite enriquecia rapidamente, grande parte do povo continuava enfrentando dificuldades. Esse cenário criou o ambiente perfeito para uma revolução. E foi exatamente isso que aconteceu no final da década de 1970. Em 1979, milhões de iranianos saíram às ruas. O regime do Shah entrou em colapso. Ele fugiu do país. E um líder religioso que estava no exílio voltou ao Irã. Seu nome era Ayatollah Khomeini. Khomeini liderou a criação da República Islâmica do Irã, um regime político baseado na religião e profundamente anti-ocidental. Os Estados Unidos passaram a ser chamados pelo regime iraniano de o Grande Satã. Pouco tempo depois, um evento chocou o mundo. Estudantes revolucionários invadiram a embaixada americana em Teherã. Diplomatas americanos foram feitos reféns. Eles permaneceram presos por 444 dias. Esse episódio marcou definitivamente a ruptura entre os dois países. Desde então, Estados Unidos e Irã não mantêm relações diplomáticas formais. Nos anos seguintes, a rivalidade continuou crescendo. Na década de 1980, o Irã entrou em guerra contra o Iraque. O conflito durou 8 anos e deixou centenas de milhares de mortos. Durante essa guerra, os Estados Unidos apoiaram o Iraque. Para Washington, o objetivo era conter a influência da Revolução Iraniana na região. Mas para o Irã, aquilo foi mais uma prova de que os Estados Unidos eram um inimigo. Nas décadas seguintes, o conflito continuou, de forma indireta. Sanções econômicas, disputas geopolíticas, conflitos por influência no Oriente Médio, e uma tensão permanente que nunca desapareceu completamente. No início dos anos 2000, um novo elemento passou a dominar essa relação: o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos e vários países europeus passaram a acusar o Irã de tentar desenvolver armas nucleares. O governo iraniano sempre afirmou que seu programa era voltado apenas para a produção de energia. Depois de anos de negociações, em 2015, foi assinado um acordo histórico, o chamado Acordo Nuclear. Nesse acordo, o Irã aceitou limitar seu programa nuclear e permitir inspeções internacionais. Em troca, várias sanções econômicas seriam suspensas. Durante alguns anos, parecia que uma nova fase de diálogo poderia surgir. Mas essa trégua durou pouco. Em 2018, os Estados Unidos decidiram sair do acordo nuclear. As sanções voltaram com força total. E as tensões voltaram a crescer. 2 anos depois, em 2020, um ataque de drone americano matou o general iraniano Qasem Soleimani, uma das figuras mais poderosas do país. O Irã retaliou lançando mísseis contra bases militares americanas no Iraque. Por alguns dias, o mundo inteiro acreditou que uma guerra poderia começar. Mas no final, os dois lados evitaram uma escalada maior. Mesmo assim, a rivalidade continuou. Sanções continuaram sendo aplicadas. Ataques indiretos continuaram acontecendo. E o programa nuclear iraniano voltou a se tornar uma preocupação central. Agora, com a morte de Ali Khamenei, o cenário entra em uma nova fase de incerteza. Ele era a figura mais poderosa do sistema político iraniano. Sua morte pode provocar disputas internas pelo poder, pode abrir espaço para mudanças no regime, ou pode aumentar ainda mais a tensão com os Estados Unidos e seus aliados. A verdade é que a rivalidade entre Estados Unidos e Irã foi construída ao longo de mais de um século. Petróleo, golpes políticos, revoluções, guerras, sanções e disputas estratégicas. Tudo isso criou um dos conflitos mais complexos da geopolítica moderna. E agora, com esse novo capítulo da história sendo escrito, o mundo inteiro observa com atenção. Porque quando tensões no Oriente Médio aumentam, as consequências podem ser sentidas em todo o planeta. E a história já mostrou várias vezes. Às vezes, uma única faísca é suficiente para incendiar o mundo inteiro.